Graça sobre graça, povo de Deus. Daqui é o pastor Euclides Biaso, amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a vida da tua família, amém. Hoje é um dia de celebração, vamos celebrar na presença do Senhor, vamos celebrar porque hoje é mais um domingo. Estamos felizes porque daqui a pouco vamos estar juntos, aleluia, no nosso templo de oração. A Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, aleluia, amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Hoje nós vamos falar sobre o tema, o segredo do agir de Deus, aleluia, o segredo do agir de Deus. Vamos encontrar essa palavra no livro de Jericó. No livro de Jericó, nós vamos encontrar esta palavra no capítulo 6, amém? A Bíblia fala acerca de Josué. Josué era servo de Moisés. A Bíblia diz que a cidade de Jericó, ela estava cercada, ao ponto de ninguém entrar e ninguém sair, por causa do povo de Israel. No momento em que a cidade de Jericó estava fortemente cercada, ninguém podia sair. A Bíblia diz que Deus falou com Josué, disse que vou te entregar Jericó. Como Deus vai entregar Jericó para Josué, sendo Josué alguém que era servo de Moisés? A Bíblia diz que havia muralhas ao torno da cidade, mas a Bíblia diz que Deus falou para Josué: a cidade está nas tuas mãos, aleluia. Independentemente daquilo que cerca a tua vida, independentemente daquilo que oprime a tua vida, Deus tem uma estratégia para te livrar. A Bíblia diz que Deus deu orientação para Josué. O segredo de Josué entrar ou das muralhas quebrarem está na obediência de Josué. A Bíblia diz que Deus mandou com que Josué reunisse os sacerdotes e reunisse todo o povo de Israel e dessem voltas na muralha de Jericó. A Bíblia diz que quando Josué começou a cumprir a orientação de Deus, porque se Josué não cumprisse a orientação de Deus, não tinha como Deus derrubar as muralhas, aleluia. Então Josué, ele mandou espias na cidade de Jericó, mas quando Josué mandou espias na cidade de Jericó, era a estratégia de Josué, não era a estratégia de Deus, porque na estratégia de Deus, Jericó podia cair no grito, aleluia. Não podia ser preciso Josué derrubar os portões, mas a Bíblia diz que quando Deus falou com Josué, Josué ouviu a voz de Deus. O grande problema da nossa geração é que nós não queremos ouvir a estratégia de Deus. Nós não queremos fazer aquilo que Deus nos manda fazer. E quando nós não fizermos aquilo que Deus nos manda fazer, nós teremos problemas. Aleluia. Então eu quero que você entenda. O segredo do agir de Deus está na obediência. O segredo do agir de Deus está na humildade. O segredo do agir de Deus está em você fazer aquilo que Deus manda. Aleluia. A Bíblia diz que quando Josué estava a dar volta na cidade de Jericó, se calhar os habitantes de Jericó estavam a pensar que nada estava acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu estado físico não determina o teu estado espiritual. Na verdade, Jericó tinha uma fragilidade. Ela estava segura na terra, ela estava segura aparentemente no físico, ela estava segura aparentemente nas suas muralhas, mas elas se esqueceram de uma coisa: o lado espiritual de Jericó estava fragilizado. O lado espiritual de Jericó, as muralhas já estavam derrubadas. No lado espiritual, Jericó já estava na mão de Josué. Quero declarar a graça de Deus sobre a tua vida. Não importa a muralha que cercou a tua vida, ela vai ser derrubada hoje em nome de Jesus. Não importa a muralha que cercou a tua vida, hoje vai cair por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que quando Josué deu as voltas na cidade, a Bíblia diz que chegou o momento em que Deus mandou com que Josué gritasse. A Bíblia diz que quando Josué deu sinal para o povo gritar,
as muralhas começaram a rachar. As muralhas começaram a se quebrar. Sabe, é uma estratégia de Deus. Talvez você não sabe como vai entrar, mas Deus já sabe como você vai entrar. Aleluia. Talvez você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. A Bíblia diz que as muralhas de Jericó caíram. O segredo do agir de Deus está na obediência. Quando as muralhas de Deus caíram, a Bíblia diz que o povo de Israel foi lá e atacou o povo de Jericó. Mas tem um segredo. A Bíblia diz que Roabe estava lá dentro e a casa de Roabe não foi mexida. Por que não foi mexida? Porque a Bíblia diz que Roabe protegeu os espias. Aleluia. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus que honra a fé. Aleluia. Ela teve fé que o povo de Israel vai tomar aquela cidade. Não importa a muralha que o inimigo levantou contra a tua vida. Não importa a muralha que o inimigo levantou contra a tua casa, no teu trabalho, no teu negócio, vai cair por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu profetizo boas notícias na tua vida. Eu profetizo avanço na tua vida. Eu profetizo prosperidade na tua vida. Recebe em nome de Jesus. Quando nós ouvimos Deus, nós vamos obter sucesso. Mas quando nós não ouvirmos Deus, nós vamos pensar que tudo que nós fizemos é que é certo. A Bíblia diz que quando a muralha de Jericó caiu, Josué deu uma orientação que ninguém devia tirar as coisas para si mesmo, mas aquilo que seria prata, ouro, devia se levar na presença do Senhor. A Bíblia diz que Acã, ele não ouviu as orientações de Josué. Por que não ouviu? Porque ele não obedecia a Josué. O grande problema que nós estamos a enfrentar hoje são de pessoas que não querem obedecer à orientação dos seus pais, não querem obedecer à voz dos seus pais, não querem obedecer à voz dos seus líderes. Quando isso acontece, você vai entender. Quando isso acontece, você vai entender que você não terá sucesso. A Bíblia diz que quando Acã guardou o anatema, eles tentaram uma outra invasão, mas eles perderam. E Jericó chegou diante de Josué, chegou diante de Deus e perguntou por que perderam. Eles estavam a sair de uma grande vitória. Eles derrubaram Jericó, mas não conseguiram derrubar Ai. Por que não conseguiram derrubar o reino de Ai? Porque aí, no reino de Ai, Acã desobedeceu as ordens de Deus. Existem situações que nós passamos, existem caminhos que nós passamos, existem coisas que não acontecem na nossa vida porque nós desobedecemos a ordem dos nossos líderes. Existem promessas que não estão a acontecer porque nós desobedecemos a voz de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando Josué foi diante de Deus clamar o porquê. Existem coisas que você tem que perguntar o porquê que está acontecendo. Existem coisas que você tem que perguntar o porquê que está a suceder. Aleluia. A Bíblia diz que Deus falou: vocês pecaram. Por causa de uma pessoa, morreu muitas pessoas. O segredo do agir de Deus está na obediência. O segredo do agir de Deus está na obediência. Independentemente daquilo que você está passando, independentemente de quanto o teu corpo está doente, independentemente de você estar numa cama de hospital, independentemente de você apanhar picas ou tomar remédio, deixa eu te dizer algo. Se ainda não é o teu tempo, essa cama do hospital não vai te vencer. Se ainda não é o teu tempo, esta cama, esses remédios não vão te vencer. Você vai entender que você vai passar para um outro nível. Você vai passar para um outro nível, porque não chegou o tempo de você morrer. Aleluia. Por isso é que você tem que ter fé. Você tem que acreditar no agir de Deus. A Bíblia diz que Deus fez os céus e a terra. Ele deu seu Filho unigênito para todos aqueles que neles crerem, não
perecem, mas têm a vida eterna. Então, para você herdar a vida eterna, é necessário obediência. A Bíblia diz que o rei Saul, ele desobedeceu a Deus. O que ele fez? Deus lhe mandou, mas ele não cumpriu aquilo que Deus lhe mandou. Aleluia! O que aconteceu? Ele queria sacrificar. O grande problema da nossa geração é que nós somos bons em fazer jejum, nós somos bons em fazer vigia, nós somos bons em meditar, mas nós não somos bons na obediência. Aleluia! Por isso é que você vai entender. Deus diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício, porque os nossos sacrifícios nem sempre vêm de todo o coração. Por que Deus não age quando nós sacrificamos? Por que Deus não age quando nós sacrificamos? Porque o sacrifício tem que ser um ato voluntário. O sacrifício tem que ser um ato voluntário. O sacrifício não pode ser por obrigação. O sacrifício não pode ser porque você está vendo outro irmão está fazendo. Aleluia! Mas o sacrifício tem que ser por causa da palavra de Deus. Aleluia! Você vai entender que quando você estiver debaixo da obediência de Deus, as coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus. Aleluia! O agir de Deus, o segredo para Deus agir, você tem que lhe obedecer. Você tem que lhe obedecer. O segredo de Deus agir, você tem que obedecer. Obedeça a Deus. Independentemente dos tempos que nós estamos a viver, obedeça a Deus. Independentemente do que você está a passar, obedeça a Deus. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré: a tua vida não será mais a mesma. Eu profetizo o crescimento na tua vida. Eu profetizo obediência na tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que você entenda que enquanto você não obedecer a Deus, não tem como você ter vitória. Se você vê Davi, ele ouviu a Deus, ele obedeceu a Deus. Sabe, a conquista de Davi estava na obediência. A nossa conquista está na obediência. Aleluia! Quando você obedece a Deus, você vai conquistar aquilo que você não estava para conquistar. Você vai conquistar, aleluia, por causa da obediência. Então significa dizer que a obediência não é um fruto da carne, a obediência é um fruto espiritual. Aleluia! A nossa carne não quer obedecer a Deus. A nossa carne não quer obedecer a Deus. Não pensa que a tua carne quer obedecer a Deus. A tua carne está inclinada nas coisas da terra. A tua carne está inclinada nos prazeres carnais. Enquanto a tua carne estiver inclinada nos prazeres carnais, não tem como você ver o agir de Deus. Deus age no Espírito. Importa que você também esteja ligado com Deus no Espírito. Se você não estiver ligado com Deus no Espírito, não tem como você ver o agir de Deus. Aleluia! Eu quero que você entenda. A nossa carne não quer obedecer a Deus, mas o Espírito sim. A Bíblia diz que todos quantos receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Já não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Você vai entender que quando você recebe Deus, você recebe o Espírito de Deus, você recebe a orientação de Deus, você já não vai andar segundo a tua carne, mas você vai andar segundo o teu Espírito. Aleluia! O segredo do agir de Deus está na obediência. Você tem que obedecer o Espírito. Mas eu quero que você entenda, na visão espiritual, Deus já entregou Jericó. Na visão espiritual, Deus já entregou Jericó. Para Deus entregar Jericó na mão de Josué, era porque no Espírito as muralhas já estavam caídas. Aleluia! O segredo do agir de Deus, o segredo do agir de Deus está na obediência. Enquanto nós não obedecer, você vai entender que enquanto você não obedece, você vai passar em montanhas, você vai passar em muralhas, você vai entender que será mais difícil. Mas quando você entende que você deve obedecer a Deus, as coisas serão facilitadas para a tua vida. Aleluia! Então eu quero que você entenda, enquanto você tiver a alimentar a tua carne,
o teu espírito vai ficar enfraquecido. Mas é necessário que o teu espírito também fique forte. Então, como alimentar o teu espírito? Você tem que jejuar, sim. Você tem que meditar, sim. Aleluia. Para quê? Para alimentar o lado espiritual. O lado espiritual, se você alimentar bem o teu lado espiritual, você vai entender as vitórias de Deus na visão de Deus. O segredo do agir de Deus. Nós por vezes damos dízimo nas nossas igrejas, mas não estamos a ver o agir de Deus. Muitas das vezes nós ajudamos nossos irmãos, mas nós não estamos a ver o agir de Deus. Por que não estamos a ver o agir de Deus? Por causa do coração. Deus lida com o nosso coração. Por que Deus escolheu Josué? Josué assistia Moisés. Em qualquer hora, Josué estava ali para ouvir. Em qualquer hora, Josué estava aí para ouvir a palavra de Moisés. É por isso que você vai entender que quando o profeta Samuel entra na casa de Jessé, Eliabe aparece na presença do profeta, mas ele diz: não é este que eu escolhi. Sabe, antes de Deus vir sobre a tua vida, eu quero que você entenda que antes de Deus agir na tua vida, Ele vai examinar o teu coração, porque há coisas que nós não estamos a receber por causa daquilo que está dentro do nosso coração. Aleluia. Eu quero que você entenda o agir de Deus. O segredo do agir de Deus não está na roupa bonita que você mete. O segredo do agir de Deus não está no carro que você conduz. O segredo do agir de Deus não está nas paredes da tua igreja, não importa o tamanho da tua igreja. Está na comunhão, está na relação que você tem com Deus. Você vai entender que a terra só age sobre a semente se a semente estiver debaixo da terra. Se a semente não estiver debaixo da terra, não tem como a terra agir na semente. Você vai entender que em Gênesis, Deus chamou a semente. Deus disse: terra, produz aquilo que está debaixo de ti. Eu quero que você entenda. Se Deus não estiver dentro de você, não tem como você ver o agir de Deus. Aleluia. Por isso você entenda nesta manhã, neste culto de celebração, o segredo do agir de Deus. Deus não nos chamou para nós sermos famosos. Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Você só vai pregar o Evangelho se Deus estiver dentro de você. Você vai entender que você não vai olhar os outros com desprezo. Por que você não vai olhar os outros com desprezo? Porque você vai olhar conforme você se olha. O segredo do agir de Deus. A Bíblia diz: aquele que semear tempestade vai colher. Aquele que semear boas coisas também vai colher. Eu quero que você entenda. O nosso coração é a chave para o agir de Deus. O nosso coração é a chave para o agir de Deus. Deus vai agir na tua vida. É necessário que você abra o teu coração. É necessário que Deus entre no teu coração. Nesta manhã eu quero que você entenda. Angola, Brasil, Europa, aí onde você estiver, nós estamos a passar numa situação em que nós não estamos a ver como sair. Mas eu deixo te dizer que Deus sabe como nós vamos sair. Deus sabe como proteger a tua casa. A Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. Ele te guarda de dia, te guarda de noite. A Bíblia diz que aquele que vigia sobre a nossas vidas, Ele não dorme. Aleluia. Deus não vai falhar contigo. Deus não vai falhar com a tua casa. Não vai falhar com a tua família. Recebe essas palavras em nome de Jesus. Recebe essas palavras em nome de Jesus. Deus não vai falhar. O segredo do agir de Deus, sabe, está na hora de deixar o nosso agir carnal. Está na hora de deixar a nossa ligação com a carne, a nossa aliança com a carne. Há pessoas que fazem muito para a carne, mas não fazem nada para o Espírito. É necessário que você entenda. Você não vai ver o agir de Deus se você dorme como os outros, se você come como os outros, se você vive como os outros. Há alguma coisa que você tem que fazer que eles não estão a fazer. Só assim você verá o agir de Deus. Aleluia.
Eu quero que você entenda. Se você não entender, não tem como você ver o agir de Deus. Jesus. Eu não ajudar só guardar não. Mas vai ver, filho. Para você ver o agir de Deus, é necessário que você não seja só apenas filho de Deus. É necessário que você seja também servo de Deus. Por quê? Porque você vai entender que quando Jesus veio na terra, para Deus agir, para Deus tocar, Ele não veio só como filho, Ele obedeceu. Do livro de Filipenses capítulo 3, diz que suportando a cruz, diz que Deus sendo como servo, Ele carregou a cruz. Sendo como servo, Ele suportou a morte. Sabe, Jesus veio como servo e como filho para derrotar o inimigo. É necessário que você seja servo e seja filho. Aleluia. O segredo do agir de Deus está em nós sermos servos e nós sermos quê? Filhos. O grande problema da nossa geração é que nós queremos ser apenas filhos de Deus. Como filho de Deus você tem herança. Como filho de Deus você vai querer clamar. Como filho de Deus você vai querer ver o privilégio como filho. Sim, mas como servo você vai querer servir a Deus. Não importa onde você estiver, não importa onde você está, você vai servir a Deus. No bairro você vai servir a Deus. Na capital você serve a Deus. Em Angola você serve a Deus. Fora de Angola você serve a Deus. Aleluia. Por quê? Porque você é servo de Deus. Aleluia. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, profetizo a graça de Deus sobre a tua vida. Profetizo a unção de Deus sobre a tua vida. Profetizo a unção de Deus sobre a tua vida. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Receive now in the name of Jesus. Receive now in the name of Jesus. O segredo do agir de Deus. O segredo do agir de Deus. Nós vamos começar a cultuar dentro de um mês. Mas o Estado está a dar as regras para nós obedecer. Você deve usar máscaras. Mas você vai entender que há pessoas que vão cair na desobediência. E você vai entender que se nós cair na desobediência, haverá um fracasso. Nós devemos estar alegres, sim. Mas nós devemos entender que a obediência é maior, é melhor que o sacrifício. Não espera você desobedecer hoje para sacrificar amanhã. Obedeça hoje, obedeça amanhã e você nunca vai sacrificar. Mas quando você desobedece, você vai sacrificar. Aleluia. A Bíblia diz que quando Deus falou com Abraão estava na casa dele. A Bíblia diz que Abraão foi para o Monte Horebe para sacrificar seu filho. Mas eu quero te dizer o segredo do agir de Deus. Por que apareceu aquela ovelha? Por que apareceu aquela ovelha ao lado de Abraão? Porque Abraão obedecia a Deus. Aleluia. Eu quero que você entenda. Abraão estava para matar o seu filho, mas Deus mandou uma ovelha. Eu declaro que Deus vai mandar uma ovelha. Eu declaro que Deus vai mandar uma graça por causa da obediência. Aleluia. Obedece a Deus. A obediência não está ligada ao tempo. Aleluia. A obediência está ligada na tua relação com Deus. Recebe essa palavra in the name of Jesus. Abraão obteve vitória. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Abraão, até no céu, tem um lugar que está em nome dele. Seio de Abraão. Quando você obedece, não importa a injustiça dos homens. Não importa. Deus vai fazer uma graça maravilhosa na tua vida. Apesar da situação que nós estamos a passar, Jesus já nos falou. Na terra nós estamos sujeitos a aflições. Na terra estamos sujeitos a doenças. Na terra estamos sujeitos a perseguições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Aleluias. Tem um segredo. Quando nós alimentamos nosso espírito, a vitória de Jesus é nossa vitória. Quando nós alimentamos nosso espírito, o agir de Deus
é o nosso agir. Por quê? Porque Deus, você será como instrumento. E se você está como instrumento na mão de Deus, você vai entender que as tuas mãos não são tuas mãos, a tua boca não é tua boca, os teus olhos não são teus olhos, a tua perna não é tua perna. Por quê? Porque você é instrumento, você precisa de ser manuseado, você precisa de ser manuseado, e somente Deus pode te manusear, somente Deus pode te mexer. Aleluias. O segredo do agir de Deus está na obediência. Tenha uma relação com Deus. O mundo está com medo, o mundo não sabe do amanhã, mas eu quero que você entenda. A Bíblia diz: não se preocupeis com o dia da manhã, porque basta cada dia com seu mal. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje nós estamos a chorar, hoje você está a chorar, mas a alegria virá sobre a tua casa pela manhã, virá sobre a tua vida pela manhã. Sabe, nós vamos passar mesmo em barreiras, nós vamos passar mesmo em dor. Haverá momento que você não vai entender o porquê que você está chateado. Haverá momento que você não vai entender o porquê que você está triste, o porquê que está acontecendo isso. Paulo explicou: aquilo que eu quero fazer não consigo, mas aquilo que eu não quero é que eu faço. Aleluia. Por quê? Por causa da carne. Independentemente do teu título, independentemente de quem você ainda é carne. E por você ser carne, você tem que chegar diante da presença de Deus e dizer: Pai, eu estou aqui diante da tua presença, perdoa os meus pecados, perdoa tudo o que eu fiz, eu quero o teu agir na minha vida, mas entra com luz, endireita o meu caminho, endireita a minha vida. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Na terra só existe perfeição quando Deus está dentro de nós. O segredo do agir de Deus. Estou a terminar. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo mandou uma carta para a igreja de Coríntios. Sabe, você pode estar 6 anos, 7 anos na igreja, mas você ainda pode ser carnal. Por quê? Porque nós estamos num processo de amadurecimento. Não pensa que tua forma de adorar, tua forma de pregar te coloca no espírito. Não. Que te coloca no espírito é a tua relação com Deus. Que te coloca no espírito é a tua relação com Deus. Eu quero que você entenda: a perfeição só existe quando Deus está em nós. A perfeição só existe quando Deus está em nós. Nesta manhã, quero declarar a graça de Deus sobre a tua vida. Neste culto de celebração, profetizo boas notícias a partir de segunda-feira. Boas notícias na tua vida. Boas notícias na vida da tua família. Boas notícias em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Declaro onde está o teu nome. Boas notícias em nome de Jesus. Declaro onde tiver o nome da tua família. Boas notícias em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Declaro que você vai levantar desta cama do hospital. Você vai ter esse emprego. Você vai ter esse sucesso. Receba essas palavras em nome de Jesus. Declaro progresso na tua vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aonde você estiver, nesta manhã declaro a proteção de Deus. Que Deus continua a te proteger, que Deus continua a te guardar, que Deus continua a vigiar a tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a tua vida esteja guardada na palma da mão de Deus. Jesus. Recebe Jesus como teu Senhor e Salvador. Recebe Jesus como teu Senhor e Salvador. Deus abençoe a tua casa. Hoje, Deus continua a falar. Amanhã, Deus vai continuar a falar. Que essa mensagem possa abençoar a tua vida. God is speaking today. Shalom.